Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Gênesis e nós vamos ler hoje Gênesis 13, versículos do 1 ao 8. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos ler juntos a palavra. Amém? Gênesis 13, versículo 1. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Ló era o sobrinho de Abrão, né? Lá naquele desenho que nós fizemos, fica bem claro de ver, né? Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Arã era o pai de Ló. E Abrão era o irmão de Arã, né? Então, Ló era sobrinho de Abrão, tá bom? E Ló foi com ele. Abrão, versículo 2. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Lembrando que ele foi para o Egito porque tinha fome no lugar que ele estava, e ele sai do Egito com muitos bens. E aí, no primeiro versículo aí fala, Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Neguebe é o lugar ao qual ele tinha ido. Lá no versículo 9 do capítulo 12 nós vimos isso, né? Depois Abrão saiu dali e partiu em direção a Neguebe. Ele saiu do Neguebe, foi para o Egito, saiu do Egito e voltou para o Neguebe, tá? Então ele sai, porque aquele lugar estava com fome, vai para o Egito, tem aquela experiência na qual nós lemos aqui ontem, que existe mentira, ele fala uma coisa errada, leva praga para aquele lugar, ele sai dali muito rico, porém, ele volta para o Neguebe, o lugar que ele saiu, tá? Então, versículo 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Betel é o lugar que nós vimos aí no versículo 8 do capítulo 12, a qual Abrão invocou pela primeira vez, aparece a primeira vez aí essa fala, né? Que Abrão invocou o nome do Senhor, ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Então, olha só, ele saiu do Neguebe, foi para o Egito, ele saiu do Egito, voltou para o Neguebe, voltou para Betel, o lugar em que ele construiu o altar e invocou o nome do Senhor. Então, no versículo 3 aí nós estamos, né? Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Então, ele sai desse lugar, vai para o Egito, passa tudo o que passou, volta para esse lugar e arma novamente edifica novamente um altar ao Senhor. 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Então eles estavam brigando ali porque o lugar estava pequeno para tanto rebanho. Olha que briga boa, né? Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Então, esse é o texto que nós vamos ler hoje. O capítulo 13, né, que nós começamos aí hoje, é um texto profundamente revelador sobre caráter, fé e escolhas. Vamos ver aí muitas coisas que vamos aprender com elas. Veremos as consequências das decisões humanas e a fidelidade de Deus em meio aos conflitos. Nós já começamos a ver isso no 12, né? O quanto Deus é fiel mesmo em meio às nossas falhas. Porque ainda que Abrão tivesse mentido, ainda que ele tivesse colocado sua mulher em risco, ainda que ele tenha levado praga para aquele lugar, Deus o poupou e o guardou. Não se trata apenas da separação entre parentes, como nós vamos ver aí a seguir, né? Eles dois aqui vão se separar porque o lugar que eles estavam começou a ficar pequeno para eles. Então não se trata apenas da separação entre parentes, mas de uma poderosa lição sobre confiança em Deus, desprendimento e o preço de escolher por aparências. Então, amanhã nós vamos continuar esse texto, se assim o Senhor permitir, e nós vamos ver aí o que as escolhas que fazemos pode trazer para a nossa vida. Os versículos 1 e 2, Abrão saiu do Egito muito rico, mesmo enfrentando uma crise de medo, que nós vimos lá em Gênesis 12, 10, né? Quando há fome naquela terra. Quando houve fome na terra, mesmo mentindo, quando temeu por sua vida, quando ele falou para Sara mentir, Sarai ainda, né? Aí nesse momento, mentir, né? Lá em Gênesis 12, 13, mesmo colocando a sua esposa em risco, mesmo levando praga para aquele lugar, porque ele mentiu, então Deus puniu com praga, né? As pessoas do Egito ali, faraós e as pessoas que estavam ali. Ainda assim, Deus se mostra fiel a Abrão, como nós vimos aqui ontem, lhe proporcionando muita riqueza ao sair do Egito. Então ele sai do Egito muito rico. E isso é a bênção, a graça de Deus, né? Mesmo diante da fraqueza humana, Deus se mantém fiel. Que grande lição, né? Ainda que erramos, Deus ele ainda permanece fiel. Porque aqui Abrão fez algumas coisas desagradáveis, né? E mesmo assim, Deus continuou mostrando a sua fidelidade. Ele não depende da nossa ação, da nossa posição. Ele é fiel, ele é Deus.
Abrão se locomove por algumas regiões e essa trajetória reflete o padrão nômade dos pastores daquela época, que precisavam se deslocar em busca de água e pastagem. Então eles iam se mudando, eles viviam em tendas, eles iam se mudando porque o nômade vive dessa forma, né? Conforme os animais pastam ali naquele lugar, chega uma hora que a terra fica tão socada, tão dura, tão pressionada, que ela não floresce mais, ela não dá mais sementes, né? Mesmo que você tente plantar, a terra tá tão ruim que ela não é possível mais se plantar ali naquela terra, né? Então os nômades vivem dessa forma porque eles têm que viver em busca de alimento para os seus animais, em lugares que tenham pastagem, né? Conforme o tempo passa, aquele lugar já não é mais habitável, então eles têm que ir mudando, acompanhando o que os animais precisam, né? Abrão se locomove aí, então, né? E nós vemos aí o contraste, né? O contraste entre Abrão e Ló, que não é apenas geográfico, não é apenas sobre mudanças de lugares, mas é espiritual. Enquanto Abrão amadurece em sua confiança em Deus, Ló se deixa guiar por aparências, que nós vamos ver isso amanhã. Decisões que lhe custarão muito caro depois. No versículo 1 diz que Abrão deixa o Egito e volta para o Negueb. Lá no versículo 12, 9. Ele retorna para Betel, em Gênesis 12, 13, que vai falar lá sobre Betel, né, onde ele se estabeleceu ali primeiro. Abrão também retorna espiritualmente ao lugar onde primeira vez ele invocou o nome do Senhor. Isso demonstra um recomeço, um voltar à fé e à confiança em Deus. Ele sai desse lugar, passa por algumas situações nas quais ele fez coisas erradas, mas Deus permanece fiel e ele retorna para aquele lugar. Então é como se fosse um recomeço ali da sua fé mesmo, né, da sua confiança em Deus. Mesmo após as nossas falhas, Deus nos chama para voltar ao altar. Foi o lugar onde ele primeira menção que tem aqui, que Abraão invoca o nome do Senhor. Ainda que ele tenha errado, que ele tenha saído do trilho e tenha feito coisas erradas, Deus o chama novamente para o altar. Lugar de dependência e adoração. Lugar ao qual a gente não deve sair, jamais, independente dos nossos erros. Deus continua sendo fiel e nós precisamos permanecer no altar. Abrão, ele tinha tendas, mas ele edificava altares. Então nós vamos ver aí, né, lá em Gênesis 13 e 4, fala, né, que Abrão tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, que é o mesmo lugar que ele armou essa tenda antigamente ali no versículo 12, e ele volta para o lugar do altar. Então Abraão é um homem de tendas, mas ele também é um homem de altares. Ele edifica altares ao Senhor. Isso para ele é importante. E Ló, como fala aí no versículo 5, capítulo 13, Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Então nós vemos aí a diferença espiritual entre esses dois homens, né? Abrão é um homem de tendas, um homem de riquezas, mas ele também é um homem de altar. E Ló tinha só riquezas e tendas. E aí, no próximo texto aqui, a partir do versículo 9, que nós leremos amanhã, a gente vai ver ainda mais essa diferença gritante na vida desses dois homens, né? A prosperidade de Abrão e Ló trouxe um desafio. O espaço ficou pequeno para ambos. A bênção material gera tensão. Mas Abrão era um homem de altar. Lembra disso? Ele era um homem de altar. O que ele faz? Nós vamos ver aí a partir do versículo 9, né, amanhã. Na verdade, a partir do versículo 8, né? Ele já fala assim, não deveria haver conflito. Acontece essa briga entre os pastores, né? Os pastores de ambos estavam ali brigando por conta do território. E Abrão chega em Ló. Olha que interessante. Abrão chega em Ló e fala, não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Abrão fala com ele. Né? Então, uma pessoa de altar, o que ela faz? Ela apazigua a situação e resolve o conflito em paz. Pois quem tem altar não depende da situação à sua volta para prosperar. Ela só depende de Deus. Uma pessoa que tem altar, ela não depende da situação geográfica. Onde ela colocar a planta dos seus pés, ela será próspera. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de prosperidade, viver em paz com Deus. Onde essa pessoa que tem altar pisar, vai ser um lugar de paz. Porque ela tem Deus ao lado dela. Não é sobre o lugar em que a gente está. É onde está a nossa dependência. Onde temos depositado a nossa dependência. Não importa onde você esteja hoje. Deus pode te prosperar nesse lugar. Dependa de Deus e não da sua situação, não do seu lugar geográfico. Quando temos uma vida de altar, nos importamos com o que Deus tem para nós e não com o lugar que estamos. Não é o lugar que você trabalha, não é o lugar que você frequenta. É a sua dependência que tem que estar em Deus. O seu local de trabalho pode não ser aquele que você sonhava. Mas e se Deus quer te usar nesse lugar para trazer vidas para o altar? Volte para o altar. Ou melhor, não saia desse lugar tão tremendo que é o altar. Pessoas de altar, elas resolvem as suas situações em paz. Elas têm paz para resolver situações. Que você possa encontrar essa paz hoje e pensar que o lugar que Deus te colocou é o lugar que Ele quer trabalhar em você. Então, aceite esse lugar e pense que a sua dependência deve estar em Deus e não no lugar, no local geográfico que você está. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida através desse lugar. Pense nisso e haja conforme a palavra do Senhor. Agindo em paz, com paz no seu coração. Em nome de Jesus. Que possamos estar aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia abençoado e cheio da presença dele, em nome de Jesus. Volte para o altar, em nome de Jesus.